Mais uma vez juntas, para a glória de Deus. Estamos aqui para aprender da palavra. Estamos falando de José, o filho de Jacó. Uma história triste, mas ao mesmo tempo linda. Sempre eu digo, a dor de hoje é a alegria de amanhã. E a gente sabe que o final dessa história foi para a glória de Deus. Então o que você está passando, por mais difícil que seja, é para a glória de Deus. Amém? Vai ver de manhã bom dia, ou à tarde boa tarde, ou à noite boa noite. Mas o importante é que junto a gente interaja. Crescer mais e mais e lutar para colocar em prática, porque a vitória é certa. O título é Não Venda Sua Dignidade. A gente sabe que José passou por várias situações, mas ele não vendeu sua dignidade. Seja crente, seja serva do Senhor na faculdade, em casa, na vizinhança, no trabalho, no colégio. Onde você estiver, não venda sua dignidade. Busque o Senhor, ande com Ele na sua vida, no dia a dia, nas suas atitudes, porque a vitória é certa. Bete, eu sou serva de Deus, mas estou sendo tão perseguida. José também foi. Bete, é tanta mentira, é tanta calúnia. José também foi. Bete, só você vê na inveja. José também passou por isso. Mas o segredo é a espera e seja adorador. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem Ele em espírito e em verdade. Amém? Vamos aprender? Gênesis 39, do 1 ao 23. Louvado seja o nome de Deus. José na casa de Potifar. A gente sabe que ali José passou por uma situação extremamente difícil, mas ele sempre glorificando o nome de Jesus na vida dele, de Deus, do Espírito Santo, na vida dele, com atitudes. Porque às vezes a gente andamos com camisa, com versículos, é errado não, é certo, mas estamos vivendo o Evangelho ou aquilo ali não passa de uma roupagem, de uma aparência? Mas José vestia. Gênesis 39, primeiro. E José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão do ismaelita que eu tinha levado lá. Você já pensou que dor? Os irmãos venderam. Agora ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, como uma mercadoria. Porque a gente sabe que naquela época escravo não tinha querer. Não era gente para aquelas pessoas de posse. Mas o Senhor está comigo e com você e com aquele que está sendo vendido. Com aquela que ninguém dá nada, que está sendo humilhada. O Senhor está com você aí. E o Senhor estava com José, olha. E foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. A gente pode estar onde estiver. Se o Senhor é conosco, é só vitória. Então, onde você estiver, glorifique o nome do Senhor com suas atitudes, com seu caráter. Não venda sua dignidade, porque o Senhor traz à existência o que não existe. E o que não é, Ele faz ser. Ele só precisa de verdadeiros adoradores, pessoas com dignidade, que têm dignidade e que não vendem ela por nada. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo quanto fazia o Senhor prosperava em sua mão. Olha que o chefe dele, o dono dele, né, porque ele era escravo, começou a notar que tudo que ele fazia prosperava. O que você faz prospera. Quem está com você vê isso. Continua na posição de servo e de serva. Continua na posição de adorador e de adoradora. Porque você pode estar numa situação simples, mas o Senhor abate o soberbo e exalta o humilhado. O Senhor faz você sentar em cadeiras de príncipe. É só questão de tempo. Descansa. José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Veja que ele viu o caráter de José. Porque como é que o escravo, o dono chama ele para ser tipo um mordomo, administrar tudo ali? É porque via seriedade, via responsabilidade, via a presença de Deus na vida dele. O Senhor promete, o Senhor faz promessa, mas nós temos que fazer nossa parte, de não vender nossa dignidade, e onde a gente chegar está com as marcas de Cristo. Porque muitas vezes é muito fácil servir a Deus na igreja, mas onde você está em um Egito, onde você está em uma Babilônia, no seu trabalho,
Pois é aí que o Senhor quer que você glorifique o nome dele com suas atitudes. Porque aqueles que te criticam, que zombam, que falam da sua fé hoje, é o mesmo que amanhã vai te pedir oração. Tem calma. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Tudo ali foi abençoado. E aquele senhor notou, porque José estava ali. Porque a presença de Deus era com José. Não venda sua dignidade, porque a presença de Deus é tudo nas nossas vidas. A presença de Deus tem bênção, tem livramento, tem santidade, tem prosperidade, tem vitória. O tempo é dele, mas tem tudo isso e muito mais. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era famoso de porte e de semblante. Veja que ele não era um homem feio, ele era famoso, ele era bonito de semblante. Mas ele tinha compromisso com o Senhor. Ele não vendeu sua dignidade. Independente de onde você esteja, que tem amigos que te chamam para aquela balada, não vá. Tenha dignidade com Deus. Ande com as marcas de Deus. Porque se seu amiguinho ou sua amiga já foi promovido e você não, é porque o tempo é de Deus. Porque a glória da segunda casa, na minha e na tua vida, será maior que a primeira. Ah, Beto, mas eu estudei, lutei, tem alguém que já passou na minha frente. Não, não passou não. Porque o que tem de melhor para você está guardado. O Senhor sabe trabalhar e é na hora certa. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Sempre tem um enviado do inimigo, uma enviada para tirar a visão do servo de Deus. Mas aquele que tem compromisso, que não vende sua dignidade, que conhece a voz de Deus, honra o Deus, onde ele estiver e onde ela estiver. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tenho. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vendeu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele quis dizer o seguinte: o seu esposo confiou em mim, me deu toda a responsabilidade, só não você. E iria eu pecar, além de perder a dignidade e a confiança dele. Veja o que ele disse no final. Eu também, tamanha maldade, e pecaria contra Deus? Olha a responsabilidade dele. Você entende que pecar contra Deus fere a santidade de Deus? Que pecar contra Deus afasta as bênçãos do Senhor da sua vida? Você entende que o melhor está no final do que no início? Não entre nas iguarias, não entre naquilo que seus olhos se encantam, porque aquilo é pecado e amanhã vai trazer uma grande consequência. Olha o que José disse: pecaria eu contra Deus? Não venda a sua dignidade, porque José não vendeu. E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela, aí estar com ela, veja que ela importunou. Quantos estão sendo importunos, atacados, né? Até porque não invejados, pessoas caluniando. Continue na posição de servo e de serva, porque o Senhor se agrada de você. Não venda sua dignidade. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. A Bíblia não diz: fuja da aparência do mal? Foi o que ele fez. Olha o que ela fez. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vende, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós, e veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Eu acredito que aqueles homens conheciam ela, mas afinal de contas ela era a esposa do Senhor, mas eles conheciam. Mas quantos sabem da tua dignidade e da minha, mas ficam calados, né? Não defende, mas o Senhor vê.
O Senhor sabe o porquê de tudo que tem passado contigo. É na hora certa que a bênção vem. Ele sabe trabalhar. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz, gritava e deixou a sua roupa comigo, fugiu e saiu para fora. Olha que mulher endemoniada. Além de querer deitar com ele, ainda estava caluniando, porque orgulho ferido, maledicência, porque ele não quis ela. Satanás tem suas artimanhas, mas nossa maior vitória é ser fiel ao Senhor. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor volte à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as suas palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo conforme a estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Dizendo conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, e no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim estava ali na casa dos cárceres. Já pensou? Eu acredito que esse homem também poderia saber que José tinha integridade, ele ficou em dúvida. Ele poderia ter mandado matá-lo, mas ele preferiu prender. Porque aquele que é de Deus, Deus cuida, Deus dá livramento, Deus sabe trabalhar. Satanás só tem dois trabalhos, levantar e cair. José tinha tudo para se revoltar diante de tanta calúnia. Ele disse: pecaria eu contra Deus, mas olha, aconteceu o contrário. Porque quem é fiel a Deus é fiel no pouco e no muito. É fiel lá dentro como mordomo e é fiel na prisão. É fiel num ótimo emprego e é fiel num simples emprego. Porque quando a fidelidade vem, isso agrada o coração de Deus. E na hora certa ele honra. Porque a palavra de Deus diz que ele dá honra a quem tem honra. José não vendeu sua dignidade, mesmo passando por tanta coisa. O Senhor, porém, estava com José. Olha que coisa linda. O Senhor não deixou José. Por quê? Porque José chorando, gemendo, mas estava ali glorificando o nome do Senhor. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Derramou graça. O que foi que ele disse a Paulo quando Paulo pediu para tirar aquele espinho da carne? Que não sabemos qual foi. A minha graça te basta. E ele deu graça. E ali na prisão, num lugar tão hostil, que José tinha tudo para se revoltar, mas aconteceu o contrário. Porque quem conhece Deus, mesmo na prisão, espera. Quem conhece Deus, mesmo na prisão, louva. Quem conhece Deus na prisão, lê a palavra. Quem conhece Deus na prisão, no cativeiro, jejua. Quem conhece Deus na prisão, espera a vontade e o agir do Senhor. Amém? E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Quem nunca viu um preso administrar outros presos? Mas a graça de Deus, a presença de Deus estava com José. E aquele homem não demorou muito para ver que ele tinha caráter, que ele era uma pessoa boa. Independente de onde você esteja, onde eu estiver, a mão do Senhor está assim estendida sobre nossa vida. Ele cuida, ele protege, ele dá livramento. Só é a gente ser fiel a ele. Aleluia! E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava. Olha que coisa linda! O Senhor estava com José e tudo que José fazia prosperava. Independente de onde você esteja, onde eu esteja, quando o Senhor é conosco, até um guardanapo que a gente bota na mesa fica bem colocado. Porque a graça de Deus está comigo e com você. Os caluniadores, os mentirosos, o Senhor vê todas as coisas. Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Mas não vende a sua dignidade. José estava ali na prisão, mas José estava sendo abençoado. Por quê? Porque aquele carcereiro confiava em José, deixou-os presos. Com certeza ele teve a oportunidade para falar do Deus dele, para fazer muita coisa boa ali dentro da prisão. Porque quem conhece Jesus espera nele. Porque aquele que Jesus
honra. Vai você diz, mas eu estou desempregado, eu estou sofrendo. Mas eu tenho certeza que não tem faltado nada para você. Pode não ser a forma que você queria, mas que Deus tem provido. Descanse nele, não venda sua dignidade, porque olha quando a pessoa é fiel com o Senhor. Gênesis 12, o 2 e o 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Foi as promessas do Senhor para Abraão. Você será uma bênção, você é uma bênção, eu sou uma bênção. Deus ainda vai abençoar muito a gente. O tempo é do Senhor. Tá chorando, louve. Tá chorando, jejue. Tá chorando, lê a palavra. Tá chorando, fique na porta, porque o Senhor sabe o que está fazendo ou está permitindo na minha e na tua vida. Olha o 3, o que diz. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi uma promessa que o Senhor fez a Abraão. E a mesma promessa que o Senhor faz a mim e a ti. Aqueles que estão te perseguindo, que te caluniando, descansa. Porque tem a hora certa do Senhor exigir, do Senhor cobrar. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus somos a menina dos olhos dele. Então descansa em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe trabalhar. O Senhor faz coisas lindas e maravilhosas. Ele só quer que eu e você fiquem na porta. Quando aquela mulher ficou com as vestes de José, ele correu, não foi? Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:22. Abastendo-vos de toda aparência do mal. Na minha outra Bíblia diz, aparta-se da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. E foi o que José fez. José não ficou, por isso pagou um alto preço na prisão, mas tudo tem um tempo determinado. O que vale a pena na nossa vida é servir a Deus. O que vale a pena é ter a graça de Deus na nossa vida. É lindo quando aqui diz na história de José, e o Senhor era com José. Onde José chegava, as bênçãos aconteciam. Onde José chegava, as pessoas viam a graça de Deus. E comigo e com você não é diferente. Então glorifique o nome do Senhor onde você estiver. Mesmo que você trabalhe no lugar que é uma Babilônia, que é um Egito, o Senhor quer que você seja luz aí. Porque no tempo certo Ele te exaltará. Para cada dia de desonra, dupla honra. Não é Beto que está falando, é a palavra. E a gente sabe que na hora certa, grande foi a vitória de José. Continue com a camisa do Evangelho na alma, nas suas atitudes, no seu falar, no seu pensar. Não vista coisas impróprias. Não faça coisas que desagradam ao Senhor, que ferem a santidade do Senhor. Deixe o poder de Deus ser glorificado, não tanto na minha vida quanto na tua, nas nossas atitudes. E faça o que José fez. Fuja da aparência do mal, porque na hora certa a vitória chega. Amém? Não venda sua dignidade, porque o Senhor é comigo e é com você. Louvado seja o nome do Senhor. Esperei confiantemente com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está ouvindo. Eu estou orando, você está louvando, estamos buscando, Ele está trabalhando. Agora a vitória é só no tempo. Amém? Amanhã continuaremos a história de José, porque Ele nos inspira a cada dia ser mais fiel ao Senhor. É o mesmo Deus que eu e você serve. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Como Ele fez, fuja da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Um beijo no coração de todos e fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.